Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, um livro de Joana de Ângeles, ditado por Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 36, denominado Em Honra ao Bem. Quando Alexandre triunfou, quando Alexandre entrou triunfalmente em Corinto, notou que Diógenes, o célebre pai da escola cínica, não se encontrava entre aqueles que homenageavam no suntuoso banquete. Admirador do estranho filósofo, esqueceu por momentos a superestima que a si mesmo dedicava e foi visitá-lo no local humilde em que vivia, mergulhado nas singulares meditações. Tentando comover o ilustre cínico, ofereceu-lhe Alexandre honras e glórias, louros e triunfos. Impassível, porém, ante o conquistador da sua pátria, retrucou Diógenes agastado: Não me retires o que não me podes dar, referindo-se à luz do sol que o corpanzil do herói obstaculava a aquecer seu corpo macilento. É interessante essa anedota, ela é contada em vários locais e é basicamente isso. Alexandre o Grande, né, o grande conquistador, vai até Corinto, uma das cidades ali por ele dominadas, né, um império gigantesco, triunfos e glórias humanas eram quase a representação de Alexandre, né, que dominou muitos e muitos locais, foi um grande conquistador. Então ele entra na cidade, sabe que ali, né, em Corinto, sabe que ali encontra-se Diógenes, que é considerado para aquele local ali como um sábio. E diante da fama, né, como diz ali, ele vai até o local onde Diógenes está, né, e ele comenta que percebe que entre as pessoas que estão ali para o receber, para o bajular, para o reconhecer, não se encontra o sábio, então ele vai até o sábio para prometer, de algum modo, as mesmas glórias, a mesma fortuna, os mesmos bens materiais, e chamando Diógenes, né, para que pudesse partilhar de tudo isso com ele, né, e segui-lo. Ao que então Diógenes fala: Olha que bela, né? Não me retires o que não me podes dar. Isso porque, né? Alexandre o Grande realmente era bastante corpulento, né? Alto, e Diógenes, como se diz, franzino, pequenino. Então, um ao outro, frente a frente, que se encontravam, era como se Alexandre tapasse completamente o sol de Diógenes, né? Que o impedisse ali, pequenino que era, de ver a luz do sol. Então ele comenta com Diógenes, ou comenta com Alexandre, né? Não me retires o que não podes me dar, que é a luz do sol. Então, Joana já começa de uma forma bela, né? Que é mostrar assim, Diógenes não se curvou diante de todas essas glórias terrenas, que era o que Alexandre, na verdade, propunha a ele também, não é? Não maculou sua essência, não se dispõe a segui-lo, né? Mesmo mantendo ali tudo que de melhor existia no mundo terreno, glória, seu conhecimento, poder, dinheiro, e lhe sendo oferecido tudo isso, ele diz, ó, não me retires aquilo que não pode me dar, que é a luz do sol, né? Então, que belo é a gente entender, e já começa a lição falando em honra do bem, né? Que a gente possa não perder a nossa essência, possa reconhecer, na verdade, o que de verdade importa na vida e seguir honrando esse ideal, seguir honrando o bem, seguir honrando aquilo que a gente acredita, mesmo que aos olhos do mundo a gente não seja reconhecido, não seja valorizado, né? Então, ele continua, Joana. Encontrarás surpresos aqueles que te oferecem glórias a troco de favores, alegrias em permuta de obséquios, moedas por subserviências, gozos em nome da dissolução dos costumes, mas que não te podem dar paz nem felicidade interior. Então, resume muito bem ali a anedota que foi contada, né? Que é isso. Todas as honras, todas as glórias que Alexandre oferecia a Diógenes, apesar de suntuosas aos olhos do mundo, né? Ao olhar material, não tinham validade nenhuma, né? O que ele fala é que a gente não se perca nesse caminho e que entenda que nada disso pode nos dar nem paz, nem felicidade interior. Olha que belo, né? Então, muitas vezes são essas as nossas procuras,
É assim que a gente entende que a gente vai ser feliz, é assim que muitas vezes a gente acredita que a felicidade vai nos bater à porta quando tudo isso estiver ao nosso alcance, mas a verdade é que não é isso que nos traz a felicidade, não é? As doações superficiais são passageiras. Débeis são as flores que ornamentam, e é verdade, muito passageiras, né? Embora belíssimas, as flores que ornamentam a nossa casa, as flores de corte, passam, né? A beleza delas é efêmera, uma semana no máximo estão murchas, né? Apodrecendo. As doações, as ilusões se desfazem em feridas de desencanto e chagas de continuada amargura. Então, é verdade, né? Essas, esses gozos da alma, aliás, esses gozos da matéria têm esse poder, né? De cada vez mais que a gente supre, que a gente alcança um patamar que a gente desejava tanto, em alcançado aquele patamar, pouco tempo depois, a gente deseja mais e mais e mais. E nunca o contentamento nos bate à porta, né? Feridas de desencanto e chagas de continuada amargura, porque a gente percebe que não é isso que preenche, que não é essa água que dessedenta, que mata a sede, então a gente quer sempre mais. E quando chega no mais, né, que a gente tanto ansiou, que a gente tanto imaginou que fosse o patamar que a gente de verdade desejava e que ali findaria esse nosso desejo, a gente encontra mais desejo, mais desencanto e mais insatisfação, porque percebe que não é isso, né? O licor que agrada embriaga e ajuda o organismo a decair, aproximando o corpo do sepulcro. Né? Então, muitas vezes a gente vai ali para os vícios da bebida, e é o que ele fala, né? Agrada o corpo que se embriaga, mas ao mesmo tempo ajuda o organismo a decair e o aproxima do sepulcro. Né? Porque momentaneamente pode até agradar, pode até embriagar, pode até dar uma percepção ali de felicidade mais ou menos na real, mais ou menos ilusória, para depois nos aproximar cada vez mais desse sepulcro, né? Entretanto, sem os lauréis dos dominadores do mundo, o Senhor te permite a sementeira da luz, distribuindo por tuas mãos as nobres concessões da perene alegria. Então, que as nossas buscas não sejam por essas ilusões, por esses bens efêmeros, né? Pela posse, pelo dinheiro, pelo poder, né? Pela riqueza, pela fama, mas que, sobretudo, né? Que a gente se transforme, como ele diz ali, né? O Senhor te permite a sementeira da luz. E é como se mesmo a gente tivesse guardado dentro de nós e conosco uma quantidade imensa de sementes que a gente pode distribuir. Essas sementes de luz que Joana comenta aqui, né? E que distribuindo com as nossas mãos nos será concedida perene alegria, que não é a felicidade que vai embora, que é passageira, não, né? Que é a partir do nosso trabalho, do nosso servir, da nossa contribuição no mundo, que tudo isso retorna para nós de algum modo, em perene alegria. Mesmo que não encontre almas dispostas a mudar em direção dos teus passos, para seguirem contigo, poderás imprimir beleza e cor nos horizontes deles com as premissas da boa nova que te clareia. Então, muitas vezes, as pessoas muitas vezes não nos entenderão, não nos seguirão, não concordarão conosco. Muitas vezes, essa distribuição dessa sementeira de luz que é comentada aqui vai ser um pouco solitária mesmo. Muitas vezes, pouquíssimos serão os que nos acompanharão nessa jornada, pouquíssimos mesmo, né? Mas que isso não nos tire essa vontade de semear no solo da vida, né? Poderás imprimir beleza e cor nos horizontes de cada pessoa que passar por você. Então, imagina que as suas atitudes, que as suas palavras, que o seu exemplo seja sempre uma distribuição perene, né? De bondade, de compreensão, de piedade, né? E é como se a gente pudesse mesmo servir com esses dons ao mundo. Quando os encontre rebelados com a existência, recorda-lhe os develos dos pais nas longas noites de enfermidade à cabeceira dos leitos de crianças. Então, esses pais que tanto fizeram por nós, né, ali no momento da doença,
e em tantos outros momentos de renúncia, né, em que não buscavam reconhecimento, em que sabiam que muitas vezes poucos seriam valorizados ou que muitas vezes seriam esquecidos, mas que ainda assim, né, davam ali o seu testemunho, davam ali esses atos heróicos que muitas vezes não são percebidos pelo mundo e não serão reconhecidos, né? Muitas vezes nem pelos filhos. Mas ainda assim, continuam desvelados, né? Velando por cada um dos seus pequeninos. Que a gente saiba, em alguma medida, fazer isso, né? Não só com os filhos, mas com toda a humanidade, que são também nossos filhos, não é? Que são também nossos irmãos, de algum modo. O fogo para extinguir-se não pede combustível, assim como a ferida para sarar não aguarda o estilete que lhe revolva os tecidos em cicatrização. Joana fala muito disso, né? Que ao perceber as feridas alheias, que ao perceber as dores alheias, não sejamos nós a cutucar a ferida do outro, né? Como se abrindo de novo, né? Toda aquela ferida exposta para que possa sangrar novamente. Não, que não seja essa a nossa conduta, que não seja esse o nosso exemplo, que é isso também, né? Que a gente não seja esse fogo que alastra, né? E que piora, né? Toda e qualquer situação. Em toda parte descobrirás a natureza entoando hinos de louvor à esperança e homenageando o bem. Serve a nuvem criando fontes em solos agrestes. Então, é de uma beleza tão gigantesca, né? Perceber que a natureza está aí, em todo lugar, em todos os momentos, nos demonstrando tudo isso que para a gente ainda muitas vezes é tão difícil de fazer, né? Então, uma nuvem, né, que ali com a chuva vai restaurar esses solos agrestes, esses solos endurecidos, que vai trazer essa fertilidade para esse solo até então tão pobre, né? Servem as árvores distribuindo sombra, agasalho, lenho e frutos, né? Então, olha só, uma mesma árvore aquecendo com a sua lenha, né? De algum modo também nos acalentando com seus frutos, né? Nos dias quentes, amenizando o nosso calor com a sua sombra. Então, sem pedir nada em troca, né? Sem exigir reconhecimento, sem exigir retribuição. Não. Fazendo o que lhe cabe fazer, né? Fazendo o que está à sua disposição. Olha que belo, né? Serve o sol infatigavelmente a vida organizada no orbe em nome do divino sol. Então veja, né? As pesquisas mostram, se não fosse o sol a existir como ele existe no nosso orbe, não haveria qualquer tipo de vida, né? Então esse sol que todos os dias, né, nasce, faz a sua parte, dá a sua contribuição. Não importando se o dia é mais triste ou mais alegre, não. Todos os dias, de forma constante, de forma serena, de forma perseverante, trazendo a sua luz, né? E não importa se para quem o reconheça, para quem o valoriza, se para quem, né, de algum modo não compartilha, desse reconhecimento, não. Para todas as pessoas, independente, ao mesmo sol, para quem acredita, para quem não acredita, para quem gosta, para quem não gosta. Esse deveria, né, é um chamado muito bonito da natureza para que a gente faça mesmo, né? Não te consideres à margem dos acontecimentos, nem ambicione os fogos fatos da ilusão. Então, veja, é uma justa medida que Joana está trazendo, né? Olha, não busca fama, reconhecimento, valorização, retribuição, não busca essas ilusões, mas também não te entenda tão pequeno que você esteja à margem dos acontecimentos. Pelo contrário, né? Você está contribuindo, você está dando a sua parcela ao mundo, percebendo ou não, entendendo ou não, compreendendo ou não isso, né? Isso é tão verdade, né? Como uma pessoa ela tem esse poder mesmo, essa cadeia de quando bem firmada, de entendendo o seu valor e a sua contribuição pequena que seja, né? O quanto ela traz esperança, o quanto ela pode trazer de tantas outras lições. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Um senhor que faz trabalho voluntário comigo, já passou dos 80 anos, sempre muito disposto, sempre muito alegre, sempre muito cortês. Ele todos os dias acorda bem cedinho, faz as suas lições, né? Lê as suas leituras, estuda. Ele gosta muito de estudar. E ele
digita, né, com as próprias mãozinhas o pedaços da leitura que ele fez do dia, né? E são sempre frases que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, né? Que realmente fazem com que a gente ponha a mão na nossa consciência. Então, todos os dias a gente é acordado nos grupos com uma mensagenzinha dele. E já havia alguns dias, uns 3 ou 4 dias, que as mensagenzinhas não via, não apareciam. Eu comecei a achar aquilo estranho, porque ele, sempre muito constante, sempre muito perseverante, mantinha esse hábito muito feliz de mandar essas mensagens matinais. E aí, nós descobrimos que ele estava na UTI, né, por conta de uma pneumonia que acabou se agravando, né, um quadro um pouco severo. Ele passou alguns dias na UTI. E foi tão bonito porque todas as pessoas perceberam. Ele participa de alguns grupos que eu também participo, assim, de forma impressionante, porque acontece isso com as pessoas em geral, não é? Acontece algum acontecimento infeliz mesmo, ou alguma doença, com vários membros do grupo, mas ali existe uma comoção tão grande, tão bonita, né? Uma rede de oração ali das pessoas orando por ele, mas em comum, né? Assim, mais frequente. E a perceber, né? Que aquilo tudo foi fruto de uma conquista interior dele, né? De ser ali um alento para as pessoas, de dar esperança, de dar sua mensagem e a ver que, poxa, nós somos pequenos, a nossa contribuição, a nossa parcela de contribuição ela vai ser pequena mesmo, mas se a gente fizer isso com dedicação, né? Sem querer reconhecimento, sem querer valorização, o tanto que isso toca o coração das pessoas, né? E várias outras pessoas também sentiram falta dele por conta dessas mensagenzinhas e por conta, né? Da assiduidade ali dele. Então, que belo que a gente possa ser isso de algum modo na vida das pessoas, né? Essa luzinha que não se apaga, né? Essa luzinha que nos dá esperança de um mundo melhor, né? De uma contribuição mais justa para o mundo. Então, que belo. Enquanto distendes as mãos para ajudar, eleva o pensamento às regiões superiores da vida, procurando auxílio. E não permita que a iniquidade dos outros te roubam o que não podem te dar. O sol da crença, o calor da esperança. E Joana também bate muito nessa tecla, né, de que o nosso coração ele não se entristeça ou que a nossa esperança não se esmoreça frente às injustiças que a gente percebe na vida, né, frente às provas que nos acontecem mais dolorosas. Não, que nada disso esmoreça essa nossa fé e essa esperança que ninguém pode roubar de nós. Então, que a gente que esteja muito claro quais são os nossos ideais, aonde a gente quer chegar, para que independente do que esteja acontecendo no nosso exterior, nós sejamos esse ponto de luz para nós mesmos, em primeiro lugar, mas para as pessoas que estão ao nosso redor também, né? A menina da viúva de Naim, enfaixada em panos mortuários, estava vencida pela morte. No entanto, ao suave chamado do Mestre Jesus, retornou à atividade para preparar-se em definitivo para a romagem do além-túmulo que adviria mais tarde com o desgaste orgânico. Então, isso é belo, né? Já li muitas vezes dado como morta, né? A filha da viúva de Naim, ou seja, tinha perdido o marido, já estava em dores ali atrozes, né? Já estava vivenciando tanta coisa, tanta tristeza. Então, Jesus de algum modo volta à vida daquela menina para que depois, né, claro, muito depois ela morreu, mas a morte orgânica, conforme era o tempo dela, né? Então, que que a gente entenda que na nossa vida de algum modo é assim também, né? Que a gente não perca, né? Porque estava ali vivenciando dores terríveis, eu tinha acabado de perder o marido e agora a menina também, né? Para que a gente não perca a nossa fé, não perca a nossa esperança de que nas situações mais difíceis Deus vela por nós, nos compreende, nos orienta, nos ampara, né? Então que possamos nós manter acesas essa nossa esperança, essa nossa fé, e que nada e que ninguém, né, possa nos afastar desse ideal dessa mudança interior, né, dessa reforma íntima que cabe a nós mesmos, desse burilamento da nossa própria alma, e que é um trabalho que ninguém vai fazer por nós, mesmo que nos ame profundamente, mesmo que queira o nosso bem, não poderão nos ajudar, né? Não poderão trilhar o caminho para nós, nos ajudar podem sim, mas não poderão trilhar o caminho que é nosso, né? Então que possamos fazer a nossa parte
e que possamos de algum modo acender essa luzinha dentro do nosso coração nesses dias mais difíceis, né? Como os que a viúva ali de Naim passou, mas também no restante dos dias, que a gente mantenha essa luzinha sempre acesa, sempre. Bem, muito obrigada pela escuta de hoje e assim seja.